O BRICS é um fetiche do Lula. Vamos falar um pouco sobre isso, porque me preocupa bastante a forma como isso tem se desenrolado aqui no Brasil. Eu volto a lembrar que a forma como a Venezuela chegou onde chegou tem traços do que agora está acontecendo no Brasil. Você precisa ficar atento, porque isso aconteceu lá sem as pessoas perceberem. Foi o sapo sendo cozinhado na água quente, né? Você botou ali, foi esquentando a água, esquentando, e quando você percebeu, já era. E o que eu quero sublinhar aqui? Bom, pessoal, vocês viram que o governo Lula entrou, fez todo aquele movimento de torrar dinheiro, gastar. Eu falei aqui, muita gente falou que isso ia gerar inflação, ia gerar problemas graves na economia, que não tinha um pote de ouro no final desse arco-íris. Era, sim, uma economia muito mais destruída e uma inflação galopante. Pois bem, isso aconteceu no final do ano passado, a população começou a perceber a perda do poder de compra, aí disparou o preço do café, da carne, do ovo, da água, inventaram mil desculpas para tentar contornar o fato que foi uma inabilidade do Haddad e de toda essa galera que está lá em conduzir a economia. E aí, qual foi a estratégia adotada então? Eles falaram: olha, como a gente realmente não entende nada de economia, a gente só sabe aumentar imposto e gastar dinheiro com supérfluo, vamos então voltar às raízes do PT, que é o nós contra eles. E vocês viram isso. Vocês viram esse negócio, começou com o imposto super rico, é o rico contra o pobre, é o empresário contra o trabalhador, é a luta de raça, é a luta de classe. E por um detalhezinho que o Lula percebeu, e aqui tem que tirar o chapéu, ele está indo bem nessa história, a gente tem que ficar com o olho bem aberto, que é a questão dos Estados Unidos. O Lula, em momento algum, está preocupado em levar o Brasil para algum lugar, né, em voltar com respeito mundial, porque está todo mundo tratando ele como se fosse um grande idiota que ele é. Até o ministro francês lá recebeu ele com um sorriso amarelo e quando escutou falar besteira sobre Rússia, sobre Ucrânia, ele mesmo fez um discurso muito claro do tipo, eu não tenho nada a ver com esse cidadão que está aqui do meu lado, me inclua fora dessa. Tem um discurso, né, para quem sabe francês ou quem olhar a tradução vai ver que chega a ser constrangedor a forma como ele se dirigiu ao Lula. Mas funcionou, porque dado que ele está se empenhando em abraçar Irã, China, Índia, todos os países do BRICS, né, ele começou a dar uma importância do BRICS que não existe. Galera, quando vocês escutam falar: "Não, mas o BRICS tem metade da população mundial". Porra, tem a China e a Índia. Qualquer país que você inclua junto com esses 2 países vai ser um negócio gigante. É igual você falar: "Porra, se juntar eu, o Neymar, porra, e sei lá, o Ronaldo Fenômeno, na média, somos 3 caras bilionários. É óbvio. Porra, certamente não é por minha culpa. Aqui é a mesma coisa. O Brasil é um pária dentro do BRICS. Essa ideia de moeda única é um sonho de uma noite de verão, uma imbecilidade. Você acha que a China, a segunda maior economia do mundo, um país também que tem traços imperialistas, não vai querer aceitar decisões do Congresso em Brasília. Ela vai querer impor as decisões dela. Então, não tenha dúvida que se tiver uma moeda do BRICS, o Brasil não vai ter participação alguma nesse negócio. O que provavelmente vai acontecer vai ser uma China tentando empurrar uma outra moeda. E veja, ter outra moeda não é problema algum. A questão é, o Lula não está fazendo uma política conciliadora no mundo. Ele simplesmente voltou a atacar todas as democracias quando você vê todos os países que ele se aliou. É constrangedor até. Aliás, é constrangedor ver homossexuais, ver tanta gente, mulheres, apoiando regimes como o Irã. É um absurdo, isso está acontecendo. Mas de fato, quando o Trump colocou as tarifas e deu uma porrada aqui e ainda colocou lá o Bolsonaro nessa história, o que que a galera da esquerda percebeu? Vamos revoltar a galera através do famoso inveja contra os americanos. Pô, os americanos, somos pobres por causa dos americanos. E essa briga de americano existiu na Venezuela também. Vocês muito bem devem lembrar que o Maduro, né, e muito antes dele, o Chaves, começaram como lá? Ah, os imperialistas, não sei o quê. Expulsaram as empresas americanas, expulsaram a Coca-Cola, expulsaram, tiraram capital estrangeiro do país. E aos poucos a economia foi o quê? Minguando. A própria PDVSA, que era uma das maiores petroleiras do mundo, hoje é um emaranhado de sucata lá. O país é o que é. E onde foi que eles encontraram a forma de puxar a ditadura para a Venezuela através do nós contra eles dos americanos. E eu tô vendo esse negócio crescer aqui no Brasil. Essas decisões do Lula, essa política do não, estamos atacando o Trump, vem aqui. Isso é desastroso para o Brasil. Isso é desastroso para o Brasil. Não estou dizendo que o Trump é nenhum santinho, não. Mas, meu irmão, você brigar com os Estados Unidos
É como um economista que eu gosto muito falou: é a mesma coisa que um micozinho querer brigar com um gorila de 500 quilos. Não tem como brigar com os Estados Unidos. A Venezuela quis se afastar dos Estados Unidos e hoje vive do quê? De migalha russa e de migalha chinesa. O país empobreceu porque você parou de gerar na economia a produção de riqueza. A próprio petróleo, que lá é abundante, né, ele tem tanto petróleo quanto a Arábia Saudita ou a Noruega, outros países aí que são muito ricos porque vivem desse negócio, hoje é um país quebrado, com pessoas pobres e passando fome. E é triste ver que a gente está seguindo esse caminho. As pessoas não estão de olhos abertos. A gente estava indo bem numa consciência ali, o nós contra eles ele é bem eficiente, já estava tendo umas discussões aí, de briga com o rico, né. Agora o que a gente está vendo é o caminho de colocar: "Ah, os americanos, não sei o quê, vamos expulsar a empresa americana, né, não queremos mais fazer negócio com os Estados Unidos". Galera, isso é o princípio do fim. Fique esperto. Esse negócio de anti-americanismo é um negócio da década de 60, de 70, não existe mais. Eu não estou dizendo aqui para a gente também ser contra o chinês, ou contra o indiano, ou contra quem for. A questão é, o Brasil precisa voltar a ser um país que não faz relações, né, próximas com grandes ditaduras, com países que invadem os outros, como Rússia e coisa parecida, e um país mais pacífico, que sabe se aproveitar de tudo. Sabe se aproveitar, por exemplo, do comércio com a China, do comércio com os Estados Unidos, do comércio com a Europa. E veja, não há interesse nenhum desse governo em construir comércio porque ele é contra esse negócio. O Brasil segue sendo, como antes era o do Lula entrar, o Brasil sempre foi um país extremamente fechado para o comércio mundial. Muito fechado. É por isso que você tem carros horrorosos aqui que custam o preço de uma Ferrari nos Estados Unidos. É por isso que tu paga no iPhone aí R$ 10.000 e lá fora esse negócio não custa nada. É por isso que lá nos Estados Unidos, se você trabalhar um dia guardando o carro, você enche um carrinho de compra. Aqui no Brasil, você passa o mês inteiro como um engenheiro júnior e ainda assim você vai ter dificuldade de colocar comida propriamente dentro da sua casa, da sua geladeira. Então preste atenção no caminho que a gente está indo. Esse caminho é danoso, é tortuoso e não é saudável para o país. A gente está vivendo uma era de briga política de lado A, lado B, em que o Lula, o PT e toda essa historinha de anti-americanismo vai levar a gente para a bancarrota. Cuidado! O último país que fez isso, ó, como tá, nossa querida Venezuela. Então, se você tem algum apreço pelo Brasil, presta atenção no que você escuta por trás desse discurso velho e arcaico de anti-americanismo ou coisa parecida. Abre o olho.